Ó, pessoal, basicamente o que é que eu quero trazer para hoje de matemática? É como determinar, tá? Então, aula de matemática, tá, pessoal? Para quem está perdido aí ainda no tempo, né, entre matemática e física, aula matemática agora, tá? Então, a aula de hoje eu vou explicar bem rápido, tá? Como é que eu faço para determinar uma lei de... Eita, letra bonita. Lei de formação, tá? Então, a gente vai aprender a montar a lei de formação. Deixa eu pegar aqui o livro para não pegar um valor que não vai dar certo, pegar uma função que já exista. Só um instante. Vamos lá. Então a gente vai aprender a montar, a montar a lei de formação, certo? Essa lei de formação a gente consegue formar ela de duas formas, certo? Ou melhor, partindo de duas situações. Ou partindo de um gráfico, ou partindo né, da parte algébrica mesmo. Né? A questão ela vai lhe informar duas informações, ela vai lhe dar dois dados que vai te auxiliar na formação da lei de formação. Na formação da lei de formação. Né? Ficou meio redondo, mas é isso mesmo. Deixa eu ver se eu acho aqui o capítulo de função. Tá aqui. Certo. Vou pegar esse aqui, tá? Então, pessoal, o primeiro caso é partindo de um gráfico, tá? Partindo de um gráfico. Hoje eu quero pegar só esse caso aqui, tá? Partindo de um gráfico. Como assim? Supondo que eu tenha aqui já um gráfico, tá? E nesse gráfico já tem a função. Tá aqui. Aí, o que acontece? Eu quero que você me diga qual é a lei de formação dessa função. Só olhando para o gráfico. E aí, você tem noção? Lógico que você não tem noção, né? Estou vendo agora. Vamos lá. Primeira coisa, pessoal. Vai ser um pouquinho complexo isso aqui, tá? Para a gente montar a lei de formação, né, nós já sabemos que nós estamos estudando o quê? Função afim. Tá? Função afim. E uma função afim no gráfico, ela sempre vai formar o quê? Vai formar uma reta. Tá? Uma função afim vai formar sempre uma reta no gráfico. O que é que matematicamente define uma reta? Uma reta, matematicamente, ela é definida por dois pontos. Dois pontos. Se você tem dois pontos, você define a reta. Por exemplo, se eu tenho apenas um ponto, eu não consigo definir como é que está essa reta por esse ponto. Porque essa reta ela pode passar de qualquer forma aqui. A coordenação está 10, ó. Todas passaram, não passou nem por ponto. Então, pronto, consegui. Pronto, então, se você tem... meu Deus, se você tem só um ponto, você não consegue determinar como é que está essa reta. Não dá. Agora, se você tem dois pontos, um aqui e outro aqui, por exemplo, agora você consegue sim muito bem definir a reta. Essa reta só pode passar por aqui. Então, uma reta, nós dizemos que uma reta ela é definida por dois pontos, no mínimo. Então, se eu conseguir determinar dois pontos desse gráfico, eu consigo determinar a reta, que no caso já está definida. E, consequentemente, eu consigo determinar a sua lei de formação. Então, pessoal, quando você vai encontrar a lei de formação, você precisa encontrar sempre dois pontos. Tá? Eu não coloquei no desenho, mas o gráfico ele tem já os dois pontos. Ele diz, tá? Isso aqui ele vai ter que dizer. Esse ponto aqui é um ponto 3 e esse ponto aqui é o ponto menos 2. 3 lá em cima e aqui é o menos 2, tá? Então, basicamente é isso que eu vou ter que fazer. Eu vou ter que definir quem é esse ponto 1, que é esse daqui,
E quem é esse ponto 2? Que é esse daqui. Quem é? Como assim? Qual é a coordenada desse ponto? Lembra que um ponto ele é definido por uma coordenada, ou seja, um valor de x e um valor de y. Então a primeira coisa que você tem que fazer é identificar aonde que está esses dois pontos. O ponto 1 é esse, que a questão vai dizer que valor é esse, tá? Ela diz que aqui é 3 e aqui é menos 2, ela vai dizer. E o outro ponto é esse. Identificou onde está esses dois pontos? Beleza. Agora você vai identificar qual é o par ordenado desses dois pontos. Oi, pai, eu vou passar pra ele, peraí. Vamos lá, a Stephanie saiu aí. Mas, pessoal, me ajudem. Quem é a coordenada desse ponto 1? Alguém? Alguém tá ouvindo? Bota na geladeira. Mas no congelador não, na parte de baixo. Eu tô aqui. Acorda. Pessoal, ó, a coordenada, ela vem assim, ó. O primeiro valor é o valor do x e o segundo valor é o valor do y. Terminar de assistir a aula aqui. Certo? Esse primeiro valor é o do x e esse segundo valor é o do y. Então, olhando para esse ponto, qual é o x desse ponto? Lembrando que o x é esse eixo e o y é esse eixo. Galera, se você não sabe identificar as coordenadas, você já vai cair aqui. 3? A gente nem começou. Boa, tá? Quer dizer... Não, eu sabia que as coordenadas são x e y, mas... Exatamente, pronto. Ó. E sempre as coordenadas é feita assim, ó. Entre parênteses, onde o primeiro valor é do x e o segundo valor do y. Sim. Então, para esse ponto, qual é o x desse ponto? Qual é o quê? 3 aí. Qual é o x desse ponto? O x. Ah, tá. Desse ponto aqui, esquece esse, desse daqui. Qual é o x? Pessoal, tá vendo que esse ponto, ele tá sobre o eixo y? Quando um ponto está sobre o eixo y, significa que ele não tem x. Então, o x desse ponto é zero. Entende uma coisa? Mas isso é óbvio. Não é pra considerar o É menos óbvio, 2? só faltou alguém me dizer isso, né? Tem que falar. Mas é porque a gente achava que era algo maior, entendeu? Tinha que Não. fazer O x aqui é zero. Beleza. Agora o y. Qual é o y desse ponto? Agora tá agora. óbvio. É 3. 3. Boa. Pronto. Primeiro passo é isso aqui. Identificar quais são as coordenadas. Agora eu vou pro ponto 2. Qual é o x do ponto 2? Tá óbvio. Menos 2. Menos 2. Agora o y. Qual é o y desse Zero. ponto? Zero. Perfeito. Pronto. Primeiro passo é esse. Encontrar as coordenadas. Encontrou as coordenadas, agora eu vou montar, olha aqui, ó, acredite se quiser, o meu sistema. Isso daqui vai resultar em um sistema de equação. Lembre que uma função afim, ela tem uma forma. Qual é a forma da função afim? Y é igual, na verdade eu não gosto de botar y, mas é a mesma coisa, tá? Eu gosto de colocar assim, ó. F de x é igual... Ei, depois eu vou terminar para perder no meu celular. F de x é igual a ax mais b. Lembra que nós vimos que na nossa primeira aula? F de x é igual a x mais b. Só que esse f de x é a mesma coisa que y. Então eu posso dizer assim, ó. Y é igual a ax mais b. Isso daqui é a forma geral. Da mesma forma que uma equação do segundo grau é ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Pronto. Essa é a forma geral da minha função aqui. Y é igual a x mais b. O que eu vou fazer agora? Eu vou aplicar isso daqui, ó, do ponto 1, aqui. Como assim? Eu não entendi. Qual é o primeiro termo aqui? Isso vai precisar fazer nos dois? Isso, exatamente. Nos dois. Só que para poder ficar bonitinho, eu vou botar esse y pra cá, tá? Ó, no final. Lembra que é a mesma coisa, tá? Eu vou botar no começo e no final. Então vai ficar assim, ó. A. Quem é o A? Eu não sei, pessoal. Eu não sei nem quem é o A e nem quem é o B. Então vai ficar assim, ó. A vezes X. Aí é agora que você vem pra cá. Bota Quem é o 3. X? Não, bota X é 0. O X é 0. Aqui não é X? O X é 0. Então aqui é 0.
É que eu tava confundindo os dois. mais B. Cuidado, B igual a- muita gente confunde o B com 3. O B não é 3, o B é B. Não, não. Lembra que nem o Não, A... 3 é isso. Exatamente, pois é. Só que muita gente coloca o 3 aqui no lugar do B, achando que o 3 é B. Ou B Não, é Ju, B. faria. Mas cuidado, o A Não, e o B vai 3 ficar sem é o nada, Y. tá? Igual a Y. Quem é o Y? 3. 3. Você vai fazer isso nos dois casos. Caso número do ponto 2, né? Vai ficar A vezes X. Quem é o X? Menos 2. Mais Dou B menos 2. igual a quanto? Igual a 0. 0. 0. Ok. Agora você vai ter que resolver esse sistema. Lembrando que o sistema a gente resolve pelo método da Não sabe. substituição, tá? Mas aqui ficou fácil, né? Porque ó, é A vezes 0. Quanto é que dá A vezes 0? 0, né? Uhum. Sobrou Zero. quem? Sobrou quem? B igual a 3. A 3. E aqui ficou como? Ó? A vezes menos 2 vai dar menos 2A Menos 2A. mais B Mais igual a 0. Vamos lá. Resolvendo pelo método da substituição. O B já está isolado, né? Ó? Já tem B igual a 3. Então, vou substituir aqui embaixo. Então, vai ficar ó, menos 2A mais B, que é 3, igual a 0. 3. Resolve Zero. agora essa equação. Faço 3 para o outro lado. Então, fica menos 2A igual a menos 3. Multiplica por menos 1. 2A igual a 3. Faço 2 dividindo. 3 sobre 2. Opa, troquei. A igual a 3 sobre 3 2. sobre 2 dá quanto aqui? 1,5. Pessoal, entenda uma coisa. Qual é o 1,5. nosso objetivo aqui? Encontrar o valor do A e o do B. Esse é o nosso objetivo. Encontrar os coeficientes. Lembrando que os coeficientes é A e B. Encontrou o A, quanto é que vale o A? 1,5. Encontrou o B, quanto é que é o B? 3. Acabou a questão. Agora o que eu vou fazer? Eu vou só montar. Isso do primeiro caso, que é a partir do gráfico. Isso. Mas o outro caso também é muito igual. Só que o outro caso, ele já vai dar os pontos. Entendeu? Esse caso aqui do gráfico é o mais difícil, que você tem que olhar e montar os pontos. O outro caso não, ele só já vai dar os pontos. Ele já dá os pontos. Aí você vai partir daqui, a mesma coisa. Entendeu? Esse é o que o Éricles coloca no TD, né, Éricles? É. Não, eu coloquei isso daqui, dos pontos já. Não. Os dois é o mesmo jeito de fazer. A diferença é que o do gráfico, você antes tem que montar os pares ordenados. E o segundo Mas caso, se monta o gráfico segundo errado, caso- aí erra tudo. Mas é a mesma coisa, mulher. Eu já peguei o primeiro caso, que já é mais coisas ainda, entendeu? Então eu tô ensinando os dois ao mesmo tempo. Tá entendendo? Então tá No bom. segundo caso, ele já vai... Sim, vamos lá, só para finalizar. Então, nosso objetivo aqui é encontrar o quê? Os coeficientes, ou seja, o A e o B, que eu já encontrei. O A vale 1,5 e o B vale 3. Encontrou o A e o B, você vai montar agora a lei de formação, finalmente, tá? Finalmente. Como é que eu vou montar a lei de formação? Lembra, f de x é igual a x mais b. E tanto o A quanto o B você já sabe. Então, como é que vai ficar? F de x é igual a... Quem é o A? 1,5 x mais b. Quem é o B? 3. E acabou a questão. Nosso objetivo é determinar a lei de formação. E a partir do gráfico, tu conseguir encontrar. É essa daqui. Deu para entender? Deu. Mais ou menos. Sim, sim. Deu? Melhor outro exemplo ou tá bom por aqui? Tá bom por aqui. Senão Por aí, né? Todo mundo com fome. Tá bom. Pessoal, próxima aula eu vou refazer isso daqui, tá? O outro caso, Stephanie, como eu tô te falando, partindo desse ponto, entendeu? Por exemplo, ó, quem vai bater o print aí, bate aí. Eu vou parar tudo. Foi. Então, o outro caso, Stephanie, é tipo assim, ó. Considerando que os pares ordenados são, aí tem, ó, 3 e 2, e o outro ponto, 2 e 8, por exemplo. Monte a lei de formação. É a mesma coisa que você viu agora há pouco. A diferença é que não vai ter o gráfico, entendeu? Mas aí você faz a mesma coisa.
esse sistema, aí vai ficar como, ó, A vezes X, que é 3, mais B igual a Y, que é 2. Aí aqui, A vezes X, que é 2, mais B igual a Y, que é 8. E monta o sistema e resolve o sistema. Encontrou o A e o B, aí monta a lei de formação. De X igual a X mais B. Então, os dois casos é desse jeito, tá? De fazer. A diferença é que o do gráfico, você antes tem que encontrar isso aqui. Isso aqui não vai vir de mão beijada. Você vai ter que encontrar os pontos primeiro. Mas os dois casos é o mesmo jeito de fazer. Não muda nada. Tá? Pessoal, eu vou encerrar a aula aqui, certo? 15 minutos de aula. Parece que durou mais do que 15 minutos de matemática, né? Impressionante. Mas tudo bem. Porque é física, né? Física está em outro patamar. Pessoal, então vou encerrar aqui. Adeus, falou.